Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado comigo. E o título dessa mensagem é A Vida como um Conto de Fadas. Calma, não se escandalizem com o título. Prometo que ao longo da mensagem vocês vão entender. Eu gostaria de começar lendo lá o Evangelho de Jesus, como escreveu Marcos, no capítulo 4, versículos 35 ao 40, que diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Mas o que isso tem a ver com a vida como um conto de fadas, que é o título dessa mensagem? Vocês já ouviram falar a expressão a vida não é como um conto de fadas? Ou a vida não é como um morango? Pois é. Mas para entendermos o que essas expressões significam, precisamos entender, afinal de contas, o que é um conto de fadas. Um conto de fadas, de uma forma geral, é uma história infantil em que a personagem, que geralmente vive uma vida muito difícil, mas que possui muitos sonhos, passa por uma reviravolta e de repente realiza seus sonhos. E a história sempre termina com o famoso "e viveram felizes para sempre". Mas você já parou para pensar que a história contada nunca é o que acontece no "e viveram felizes para sempre"? Nunca sabemos como foi ou como é o feliz para sempre. Nós só aceitamos que deve ter sido incrível, porque afinal de contas foi a realização dos sonhos daquela personagem. E em muitas histórias clássicas que vimos em filmes da Disney, por exemplo, a gata borralheira que é maltratada pelas irmãs, ou a menina branca como a neve é amaldiçoada pela bruxa má, encontra o príncipe encantado, mas logo percebe que está em busca de um sonho impossível. E tudo começa a dar errado, até que de repente tudo se resolve e se chega a um final feliz. E você? Você acha que vive um conto de fadas? A vida costuma ser tão difícil que é praticamente impossível acreditarmos que podemos viver o nosso conto de fadas e também termos um final feliz, não é verdade? Mas e se eu te disser que a sua vida é como um conto de fadas? Não acredita em mim? Então veja se você encontra alguma similaridade. Primeiro, nós estávamos perdidos no pecado. Aí Jesus veio nos salvar e nos dar esperança de um futuro melhor, seja na terra ou no céu. Aí aparece o diabo, nosso inimigo, tentando nos destruir e impedir de alcançarmos, de atingirmos o nosso alvo. E aí, quando enfrentamos o inimigo, Deus nos faz mais do que vencedores e passamos a viver felizes para sempre, tanto no céu, quanto, dadas as devidas proporções e limitações, na terra também. O ponto que eu quero trazer aqui é que o apogeu da história não está somente no destino final, mas o destino final só passa a ser incrível porque o início era de derrota, e por conta de todas as dificuldades do caminho, o meio passou a ser magnífico por conta de todas as superações. O principal dessas histórias que ouvimos de conto de fadas está no meio, no caminho, não no destino. Ou ao menos o caminho é tão importante quanto o destino. Vocês provavelmente já assistiram o filme Titanic, né? Se a Rose fosse solteira e o Titanic não afundasse, que graça teria assistir o filme? Deus está preocupado com quem você é e não somente aonde você vai chegar. Se Deus quisesse que nós, seres humanos, desde o início já vivêssemos o final feliz da história, Ele já teria nos criado e colocado no céu. Deus ter nos colocado na terra faz parte dos planos dele. Mas então eu estou dizendo que só seremos felizes no céu? Lá em Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mas se você acompanhar a história do povo de Deus, escrita principalmente no Antigo Testamento, você vai perceber que basta um pouco de tempo de abundância para o povo logo se esquecer de Deus e abandoná-lo. Deus tem mais interesse em você do que nas coisas que Ele pode te dar. Se as bênçãos de Deus te afastar dele, por que Ele daria a você então? Voltando ao ponto em que o caminho é tão importante quanto o destino final, o que te vem à mente quando você pensa em Abraão, por exemplo? Ele saiu de sua terra, em busca da terra prometida, recebeu a promessa de ser pai de muitas nações, Depois que Abraão teve Isaac, o que aconteceu com ele? Praticamente mais nada, A sua história acabou.
de novo, né? Eu quero enfatizar aqui que a parte interessante para o espectador, na perspectiva da narrativa, foi antes da personagem alcançar o final feliz. Foi no meio, foi no caminho. E o que te vem à mente quando você pensa em José, o José do Egito? Menino sonhador, vendido pelos irmãos, acusado injustamente, prisioneiro, esquecido por aqueles que ele ajudou, até que, de repente, ele se tornou governante do Egito. Depois disso, o que mais interessante aconteceu com ele? Na perspectiva da história, o que te vem à mente quando você pensa em Davi? Derrotou Golias, pastor de ovelhas que virou rei, homem segundo o coração de Deus. Me cite então o nome de 3 vitórias que Davi teve depois de virar rei. O Davi até que tentou criar uma reviravolta na história dele quando ele teve o caso com a Batseba, mas acabou que não foi a melhor sacada para tornar a sua história mais interessante, né? Tô brincando. Entendo aqui que eu não estou menosprezando o destino, nem desconsiderando a sua relevância. Afinal de contas, todo o meio tem como objetivo o destino. O ponto que eu quero trazer aqui e enfatizar é que foi no caminho que todos esses grandes homens da Bíblia foram preparados, forjados para viverem o que estava preparado para eles no seu final feliz. É no caminho que nos encontramos com Deus e passamos a conhecê-lo. E quem é o caminho? A Bíblia diz que Jesus é o destino, a verdade e a vida? Não. Ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Deus está interessado que você viva a sua vida em Jesus. Deus está interessado que você busque relacionamento com Ele. Porque quando vierem as dificuldades, e elas virão, aí sim Deus vai poder operar milagres e a sua história vai ser extraordinária. Se sempre estiver tudo bem com a sua vida, você não precisa que Deus realize nenhum milagre, não é verdade? Quando Deus te dá uma promessa, como você lida com ela? Se Deus diz, por exemplo, que você vai ser um executivo de uma grande empresa, o que você faz nos dias seguintes que você recebeu a promessa? Então você chega no trabalho, reúne os colegas e forma um complô para que o seu chefe seja demitido e você tome o lugar dele? Quando Davi foi ungido como próximo rei de Israel, o que ele fez? Ele saiu dali e foi logo buscar uma forma de destituir Saul, que era o rei da época? Muito pelo contrário, Davi teve chances e até mesmo motivo para matar Saul, mas não o matou. Davi viveu no caminho e, percorrendo por ele, alcançou o destino prometido por Deus. O Manual Bíblico de Halley traz uma perspectiva dizendo que entre o momento em que Deus faz uma promessa até o seu cumprimento, é como se olhássemos os picos de 2 montanhas de um ângulo em que elas parecem próximas uma da outra, mas que se nós olharmos de um outro ângulo, nós percebemos que na verdade existe um vale entre as 2 montanhas, e a distância entre os picos é muito maior do que parecia. Lá no livro de Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz sobre aquela passagem que depois de tudo de ruim que aconteceu com Jó, sua mulher chega a ele e diz: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Ele respondeu: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Na nota da Bíblia de Estudo NVI, do versículo 10, ele cita novamente o trecho que Jó fala, né? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E aí olha o que ele diz, que legal. Tema principal do livro de Jó. A aflição e o sofrimento não são meramente castigos pelo pecado. Para o povo de Deus, podem servir de provação, como nesse caso, ou como disciplina que culmina em lucros espirituais. Geralmente no caminho, Deus quer tratar o que está dentro de você, antes de tratar o que está ao seu redor. Você quer viver o extraordinário de Deus? Então se prepare para, no caminho, enfrentar desafios que somente com Deus você vai conseguir superar. Mas quando você chegar ao seu felizes para sempre, você já vai estar maduro e preparado para aproveitar ao máximo tudo que Deus te deu. No texto de Marcos que lemos no começo desta mensagem, será que Jesus não sabia que ao enviar os discípulos para o outro lado, eles enfrentariam a tempestade? Será que, sabendo que isso poderia acontecer, ele não deveria ter ficado acordado, orando em intercessão pela viagem deles? Mas Jesus foi para a popa do barco, pegou o travesseiro e foi dormir. Jesus quer que você aprenda a confiar nele ao longo do caminho. Foi ele quem te enviou ao outro lado, mas Jesus também sabia que com ele você vai chegar lá. Deus abençoe e até a próxima.